Boa noite. No programa desta quinta-feira, a gente analisa os resultados das urnas com Ulisses Reis, professor de Direito Eleitoral da UFERSA. E mais, MDB, União e PSD são os partidos com mais prefeitos eleitos no RN. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa, a partir de agora, já pode interagir conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também do WhatsApp 988028941. Hoje a gente conversa aqui com Ulisses Reis sobre os resultados das urnas. A gente falou antes das eleições sobre as possibilidades, sobre as tendências, e agora a gente já traz os números e analisa com você aí de casa. Antes de a gente trazer a primeira reportagem, começar aqui a nossa entrevista, eu recebi um convite, dá para frisar aí na tela, na uma aqui, Oca? Recebi um convite para o lançamento de um livro, vai acontecer no próximo dia 9. Este livro, Dá para frisar aí no master? Não, né? Beleza. Então, recebi esse convite para o lançamento do livro Sobre o Olhar do Anjo Guido. Vai acontecer no próximo dia 9 de novembro, às 3 horas da tarde. É um convite que chegou aqui ao programa Cenário Político TCM, eu vou tirar aqui para ler. Vai acontecer na sede do Lar de Padre Guido, Projeto Esperança, vizinho à paróquia de São José, aqui em Mossoró, para o lançamento desta obra de Francisco Canindé da Silva e a inauguração do Memorial Padre Guido Tonelotto. Então, é um livro que já está à venda, inclusive está à venda ao valor de R$100, 50% será para o lado Padre Guido. Este livro, ele vai contar toda a história de Padre Guido aqui em Mossoró. O livro narra a semeadura, a propagação do bem e os resultados de ações sociais exercidas pelo Padre Guido Tonelotto no percurso do seu ministério sacerdotal em Mossoró. Antes, o autor traz relatos sobre o seu biografado, desde quando criança, ao lado de sua família, refugiados da guerra, depois de reunir depoimentos afetivos, enfim, que servirão como fonte de pesquisa e de memória e leitura. Então, Sob o Olhar do Anjo Guido e de Seus Guardiões, livro de Francisco Canindé da Silva, que a gente recebeu o convite e repassa aqui para você do Cenário Político TCM. Em breve a gente pode até trazer aqui o Francisco para falar também sobre esta obra. Bem, vamos de reportagem. MDB, União Brasil e PSD são os 3 partidos que mais fizeram prefeituras aqui no estado. É o que revela um balanço após as eleições municipais. Após os votos dos potiguares no pleito de 2024, o tabuleiro político do estado sofreu alterações importantes não só para os partidos, como também para os futuros candidatos das eleições gerais de 2026. O partido com maior número de prefeituras do Rio Grande do Norte após as eleições de 2024 é o MDB, com 45 prefeituras. União Brasil vem em segundo lugar, com 28 prefeituras. PSD tem 21 e o Progressistas, com 20, fecha o top dos 5 maiores partidos. O partido do senador Rogério Marinho, o PL, tem 18 prefeituras e o PSDB tem 15. O PT, a sigla da governadora do estado, Fátima Bezerra, conseguiu fazer 7 prefeitos. O partido Podemos conseguiu 6 cidades e o Republicanos tem 4. Solidariedade, PDT e PSB fizeram uma prefeitura cada. Essa estatística ainda pode sofrer alterações, já que Natal está em segundo turno entre os candidatos Paulinho Freire, do União Brasil, e Natália Bonavides, do PT. Além disso, existem as situações dos candidatos Souza Neto, do União Brasil, e Canindé Justino, do PSDB, vencedores nas cidades de Areia Branca e Lagoa Salgada, que estão com as suas candidaturas sub júdice e aguardam decisão do TSE. Os únicos partidos que aumentaram as suas prefeituras foram o MDB, que passou de 44 para 45, União Brasil, que passou de 20 para 28, e o Solidariedade, que não possui nenhuma prefeitura e conseguiu fazer uma. PSD, Podemos, PDT e PSB mantiveram a mesma quantidade, enquanto todos os outros partidos apresentaram algum recuo.
O principal caso é o do PSDB, que tinha 19 prefeituras antes das eleições e agora tem 15. A queda do PSDB acompanha o movimento nacional do partido, que recuou no país. O partido com maior aproveitamento em candidaturas foi o PSD, que contou com 36 postulantes à prefeitura, vencendo em 21 delas, em um aproveitamento de 58%. O partido também tem 3 das 10 maiores prefeituras do RN, com os candidatos vitoriosos nas cidades de São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e São José de Mipibu. O partido é o mesmo da senadora Zenaide Maia e é o líder nacional em prefeituras no Brasil, com 882 prefeituras. Essas estatísticas são importantes não só para entendermos o futuro político partidário do Rio Grande do Norte, como também para compreender a dimensão da consolidação das siglas aqui no estado. Tá aí, são números quando a gente analisa as prefeituras e seus respectivos partidos. Sobre alianças políticas, claro que a gente vai ver como é que elas vão se desenrolar ao longo dos próximos 2, 4 anos. Mas do ponto de vista do partido, é isto. É muito pragmático, né? Limpo e seco ali sobre o partido. Bem, vamos aqui com o Ulisses Reis, que é professor de Direito Eleitoral da UFERSA. Bem, professor, quando a gente pega estes partidos, são partidos de direita, centro-direita e poucos partidos de esquerda. Essa questão esquerda-direita, ela interferiu na avaliação do senhor com relação às eleições municipais? No próximo bloco a gente traz números, dados de partidos e vereadores daqui de Mossoró. Mas sobre ideologia, houve interferência ou não? É só mesmo a questão ali do partido e de ter um candidato e de ter um número. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectador e telespectadora que nos acompanha em casa. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a partir do seu convite, conversar com cidadãos e cidadãs moçoroenses que acompanham a gente aqui no cenário político da TCM. Acho que é inevitável, né, que essa seja um debate para eliminar os dados, né, saber se essa clivagem ideológica, né, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, ela tem algum tipo de influência ou percepção do eleitor, da eleitora na hora do voto. Pelo que a gente vem até acompanhando do debate nacional, isso também é uma indagação que perpassa todo o Brasil, né? Ao meu ver, até retomando um pouco da fala que a gente teve aqui no início da campanha eleitoral, né, nós tivemos nos últimos anos, especialmente a partir das jornadas de junho de 2013, o telespectador que nos assiste deve lembrar, especialmente a partir também da Operação Lava Jato, nós tivemos uma organização ideológica maior, provavelmente, do cenário partidário brasileiro, né, entre partidos que se colocam à esquerda do espectro político, o PT, principalmente, e os partidos um pouco menores que o satelizam, né? E os partidos da direita, né, que eram uma questão mais pulverizada, mas que agora se organizam em torno do PL, o próprio União Brasil, o PSD, os partidos também chamados de centro-direita. Ao meu ver, essa organização influiu positivamente no sentido de, sim, o voto ideológico ter sido levado em consideração nessa campanha. Eu não consigo dissociar essa diminuição, que já foi em algum grau ventilada aí pelos dados mostrados, e a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais ao correr do programa, essa diminuição sensível de prefeituras, de cargos de vereança dos partidos da esquerda, da própria vontade do eleitor. Nós estamos passando por um momento em que nós estamos vendo o campo da direita e da centro-direita muito mais feroz, no sentido de abocanhar as cadeiras, do que o campo da esquerda, ou o campo chamado progressista. Alguns analistas estão, inclusive, dizendo que esse momento de eleição municipal de 2024, que muitas vezes é linkado com a eleição geral de 2026, foi o grande ensaio do primeiro turno da direita, né? Especialmente nas capitais, agora que a gente está vendo a questão do segundo turno. O que nós tivemos não foi, em muitos locais, não foi nenhum duelo esquerda contra direita. Muitas vezes foi um duelo extrema-direita contra centro-direita, ou a direita mais extrema, mais colocada, né, no fim do espectro, contra uma direita que fica mais próxima do centro, em alguns casos até namorando um pouco com um lado progressista em algumas conjunturas e algumas composições. Então, ao meu ver, eu não vejo como dissociar o voto de agora, que muitas vezes nas eleições locais a gente tem a percepção de que o que importa realmente é o asfalto, é o saneamento, é o posto de saúde e a escola. Mas, ao meu ver, de 2016 para cá, mesmo nas eleições locais, não dá para dissociar
o aspecto ideológico, especialmente quando as campanhas locais se nacionalizam, né? Não acho nem que o caso de Mossoró foi nacionalização de campanha, mas Fortaleza, Natal, São Paulo, em vários locais as campanhas se nacionalizaram. E os dados estão mostrando quem foi que se saiu melhor, quem foi que não se saiu tão bem. Amanhã a gente vai voltar a entrevistar um vereador eleito aqui em Mossoró. Então, nesta sexta, a nossa entrevista é com o vereador Alexandro Vasconcelos Valentim. Sabe quem é? Ou Samuel Chacon? Alex do Frango é o nosso entrevistado de amanhã, tá bom? Combinado? Na segunda-feira a gente já vai entrevistar o prefeito reeleito de Campo Grande, Bibi de Nenca. Então, sempre a gente vai alternando um eleito, reeleito aqui de Mossoró, um especialista em política, algum representante de entidade, algum prefeito eleito da região, para dar aí, de fato, uma abrangência aqui no nosso cenário político, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui à nossa entrevista e eu já trago aqui uma primeira cartela que a gente faz agora um comparativo entre as cadeiras da Câmara de Mossoró de 2020 para 2024. Vamos mostrar na tela as cadeiras da Câmara do ano de 2020, as últimas eleições municipais. Bem, nós temos aí a porcentagem, né, por vereadores eleitos e ali a quantidade de parlamentares de cada partido. Foram 13 partidos, né? 14. É 14 aí no eixo Y aí, se contar, acho que dá 14. Solidariedade, PP, MDB, PSC, Cidadania, Republicanos, PT, PSDB, PSD, PSB, PROS, Podemos, Patriota e DC. 14. 14, né? 14, eu contei. Muito bem, 14 partidos. Solidariedade foi quem fez mais vereadores, 4. PP, MDB e PSC, PSC. 3. Isso. PP Isso. e MDB, 3. PSC, 2. E os demais, 1. Contabilizando 23 cadeiras, 23 vereadores. Esta é uma configuração de vereadores de forma pulverizada com mais partidos, né, professor? Sim. Inclusive, assim, uma coisa que eu queria esclarecer a quem nos assiste, né, Vonúvio? Esse gráfico ele foi montado justamente pegando dados do dia em que a eleição aconteceu, lá no 15 de novembro de 2020. Então, assim, é óbvio que hoje a Câmara Municipal de Mossoró não tem mais essa configuração. E eu não estou dizendo hoje com a eleição de domingo, não. Estou dizendo hoje, dia 10 de outubro de 2024. Como assim, né? O professor está trazendo dados e está diferente? Não, é porque com o correr dos tempos, como você disse mesmo aqui na abertura do programa, novas alianças vão sendo formadas, novos rearranjos partidários vão sendo feitos e os vereadores e vereadoras vão mudando de partido, vão saindo da base do prefeito e vão para a oposição e vice-versa. A própria justiça interferiu também. Também teve a questão da cassação, né? De alguns mandatos pela fraude à cota de gênero e por aí vai. Mas esses dados extremamente pulverizados, eu peguei ele do resultado do dia 15 de novembro de 2020. Então, a gente está vendo aí que de 23 vagas, o partido que alcançou mais cadeiras alcançou 4, né? Que não dá 15%, 20%, como o percentual mostrava. E o que é pior, nós temos aí no eixo Y, dava para ver, né, do gráfico, na parte vertical do gráfico, tinha cerca de 8, 7 partidos, só com um vereador. Pode voltar na tela só para a gente poder ver. Isso. Aí do Republicanos, PT, PMDB, PSD para baixo, você vê que cada um só ocupou uma cadeira. Então, era uma pulverização imensa da Câmara Municipal de Mossoró, inclusive no ano em que já tinha sido aprovada, mas não tinha entrado em vigor ainda, aquela história da cláusula de barreira, né? Ou também chamada de cláusula de desempenho. Então, assim, esse gráfico, ele se assemelha muito, mas óbvio que não perfeitamente, à hiperfragmentação partidária que a gente tinha no próprio Congresso Nacional há uns 8, 7 anos, né? Quando a gente tinha um Congresso com 30 partidos, 20 e tantos partidos. E isso, ao meu ver, né, é um elemento que, em algum grau, dificulta, inclusive, a governabilidade. Pois é, e depois de 2020, teve as eleições de 22, que houve também um movimento de junção, de ajuntamento de partidos, como a gente vê ali, próprio PROS, Patriota, enfim, se juntaram, né? Agora a gente traz uma cartela que mostra a relação partido e vereadores eleitos 2024. Olha a redução da quantidade de partidos. Eram 14 em 2020. Agora a gente percebe, as eleições agora de 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Sim.
Então, quase 50%. Né? Então, hoje, os partidos que elegeram vereadores em Mossoró: União Brasil, PSD, Solidariedade, PT, PL, Podemos... Rede, PSDB e MDB. Isso. União Brasil elegeu 7 parlamentares. Tinha aquele chapão que a gente já comentou aqui. PSD elegeu 5. Solidariedade, PT e PL, 2. Sendo que o Solidariedade faz parte da base governista, né? E os outros 2 da oposição. Rede, PSDB e MDB, apenas 1. Quando lá em 2020 eram quantos partidos? Eram 14. 14, mas que elegeram 14, só 1. Cerca de 8 elegeram só 1. Pois é. Então, deu uma enxugada com relação aos partidos, professor? Deu bastante. A gente pode ver aí que você ainda citou 8 partidos, mas porque você tinha, né, o dever de descrever o gráfico. Isso. Mas se a gente fizer uma linha de corte modesta, levando em consideração só quem colocou 2 ou mais candidatos para dentro, aí a gente já vai descer de 8 para 5 partidos, né? Pegando aí do PL, do PT, Solidariedade, PSD e União Brasil. E especialmente pegando União Brasil e PSD, nós já temos aí 7 com 5, 12 vereadores, de 21. Isso. Então, 2 partidos apenas foram responsáveis por colocar para dentro mais da metade, né, 50 e poucos %, do que a Câmara comporta. E se juntar com Solidariedade, né, mais 2, a gente já passa de 12 para 14, dá 2/3 da Câmara colocados lá dentro de forma alinhada automaticamente ao Palácio da Resistência, né? O que mostra em algum grau que houve aparentemente, né, os dados estão mostrando uma vitória da composição governista que saiu às ruas para pedir votos, né? União Brasil, chapão do prefeito, como você falou, o PSD, um partido que é da base dele, e o Solidariedade também. Então, em algum grau, Vonúvio, o que se espera e o que se sabe dos estudos de disciplina partidária no Brasil é que a prefeitura vai ter um cenário muito mais tranquilo para trabalhar nesse segundo mandato a partir dessa distribuição aí do que eventualmente teve no primeiro. Quando a gente coloca a rede dentro aí dos partidos de apoio ao prefeito, então já sobe para 15 os vereadores alinhados ao prefeito Alisson. E eu não tenho dúvidas de que vereadores eleitos por outros destes partidos que estavam ali na composição da oposição migrem para a ala governista. Mas isso aí é assunto que a gente vai ver acontecer, né? Isso aqui a gente especula, né? Talvez com exceção do PT, né? Exato, com exceção do PT. Mas, professor, quando a gente vê esse comparativo da redução de partidos, existe uma tendência de reduzir ainda mais a quantidade de partidos no Brasil? Ao meu ver, sim, Vonúvio. Isso leva a uma discussão que a gente já teve aqui, acho que em 2 oportunidades, eu até falei um pouco dela na minha primeira resposta, né? Nós tivemos, em 2017, a instituição no Brasil da cláusula de desempenho, ou, para alguns, cláusula de barreira, que é um mecanismo pelo qual existe uma obrigatoriedade para os partidos políticos receberem verbas do fundo eleitoral, do fundo partidário e o tempo gratuito em TV e rádio, de que eles elejam um quantitativo mínimo de deputados federais na Câmara, né? A regra não foi aplicada na eleição de 2018, ela não foi aplicada na eleição de 2020, que é uma eleição local, mas essa regra foi objeto de debate no Supremo e em maio de 2022 o Supremo convalidou a sua aplicação e ela foi aplicada em 2022. Então, essa regra, ela já minou diversos partidos, né, agora para 2024, diversos partidos que não receberam fundo eleitoral no montante que esperava, e houve uma concentração de recursos financeiros e recursos de estrutura de tempo de rádio e TV em alguns, né? Então, isso é progressivo. A cláusula não se encerrou em 2022. Essa cláusula vai começar a ser permanecer sendo aplicada até a eleição de 2030, quando ela vai atingir o ponto máximo e ela vai, a cada eleição geral, diminuir ainda mais o volume de partidos que terão acesso a recurso financeiro e a tempo de rádio e televisão. E isso, inevitavelmente, vai implicar em menos partidos com capilaridade e com menos capilaridade, menos potencial de alcançar os votos e, provavelmente, tanto o Congresso Nacional
como as Assembleias Legislativas, como as câmaras de vereadores, vão ver um cenário parecido com esse de Mossoró ou ainda mais modesto no que diz respeito ao quantitativo de partidos, né? Tem uma coisa que eu queria mencionar também. Essa minha análise que eu fiz agora, ela poderia ser contraditada no seguinte aspecto. Mas o Solidariedade é um partido que não atingiu a cláusula de desempenho em 2022, mas ainda teve um relativo sucesso, colocando 2 vereadores para dentro, ao lado dos 2 partidos que mais têm acesso a fundo eleitoral, né? Que é o PL e o PT. Mas no contexto de Mossoró, obviamente, nós não podemos esquecer que o Solidariedade é o partido pelo qual o atual prefeito se elegeu em 2020. E, aparentemente, pelo que a gente sabe, você pode me corrigir, mas ele ainda tem uma ingerência sobre o partido e ajudou na construção da nominata. Então, pelo fato dele ter candidatos lá, provavelmente foi o carisma dele e o potencial de votos dele que fez o Solidariedade sobreviver em Mossoró. Mas, ao meu ver, é um partido que, por não ter atingido a cláusula, está fadado a, com o tempo, sumir do mapa. E ele só está recebendo agora esse fundo partidário porque se juntou com o outro partido. Foi o... enfim, não estou lembrado aqui o nome, mas ele se fundiu com outro partido para poder se manter ativo com estes recursos. Tem agora uma cartela que mostra aí votos dos partidos em 2020, que é para a gente comparar também com 2024. Sim. Aí a relação quantidade de votos, é isto? Isso, aí a gente excluiu os nomes das pessoas, né? E aí, como isso foi feito no domingo, após a votação, nós não tínhamos ainda o quantitativo total dos votos que os partidos receberam no domingo, né? Isso foi liberado hoje pelo TSE. Então, qual foi a estratégia aí para ver como é que estava a distribuição dos votos? A gente pegou todos os vereadores que entraram em 2020, depois todos os que entraram em 2024, tirou os nomes deles e somou os votos das legendas. Então, esse é o quadro de 2020. Houve aproximadamente, pegando só os 23 que entraram, houve aproximadamente 43 mil votos. E a gente distribuiu o percentual entre os partidos que entraram, né? Você vê que o PP foi o que recebeu mais, Solidariedade, MDB e assim por diante. Depois a gente tirou a média, né? Desses 40 e poucos mil votos, e dentre esses 14 partidos, qual foi a média? A média foi 3 mil. Para responder que questão? A questão era o seguinte: quantos partidos superaram esse valor médio? Porque a nossa hipótese é que, como em 2024 houve uma maior organização partidária, em 2024 menos partidos iam atingir a média. E aí é o cenário de 20, né? Democracia Cristã, PSC, MDB, Solidariedade e PP. PP, que eu acho que era o partido da ex-prefeita Rosalba, né? Exato. E a gente vê 5 partidos ainda atingindo essa média. Aí em 2024 o cenário vai ser outro, né? Vamos ver agora como é o cenário agora de 2024. Tem a outra cartela aí que mostra justamente a relação votos-partidos em 2024. Pronto. Aí foi o resultado esperado, né? Nós diminuímos de 14 para 8 partidos. Nós tivemos, ao invés de 400 e poucos candidatos, que foi em 2020, só tivemos 200 e pouco, agora em 24. A população de eleitores em Mossoró aumentou um pouco, ainda que de forma modesta, mas aumentou, e a gente já cantava a bola, né? Agora, para entrar, o pessoal vai ter que ter mais votos. Então, eu até brinco, né? O pessoal se congratula muito, recorde de votos, né? Eu sou o vereador mais votado, eu sou a vereadora mais votada. É ótimo, tem que brincar, tem que chamar a militância e tal, mas é óbvio que ia ser mais votado, porque é matemática. Se diminuir os candidatos e aumentar o eleitorado, é óbvio que todo mundo ia bater recorde de eleição. Mas, tirando isso, o que o gráfico estava mostrando, nesse exato momento, é que dos 21 candidatos que entraram, dos 21 vereadores eleitos, quantitativamente eles tiveram cerca de 63 mil votos. Dividido pela quantidade de partidos, deu uma média de 7.731 votos por partido. E aí a gente já não tem mais 5 partidos que ultrapassam a média, né? Aí a gente só tem União Brasil e o PSD. E assim, você deve estar vendo que a distância que a União Brasil e o PSD colocou em cima dos demais não foi uma distância modesta, né? É quase o triplo ou 2,5 quando a gente compara o tamanho das bases aqui no olhômetro, né? E é mais um indicativo de que a reorganização partidária chegou em Mossoró, na eleição local, e que aparentemente o eleitorado, talvez até sem saber, ele fez a sua opção para saber quais são as forças partidárias dominantes em Mossoró a partir de 2024. E está muito claro para mim que são União Brasil e PSD,
que a gente está cansado já de ter ouvido falar que o PSD foi o que cresceu mais, pelo menos em prefeituras. Isso. E União Brasil está ali em quarto, quinto lugar, tentando parear o jogo também. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, vamos conferir informações da Câmara de Mossoró. Eu recebi informações hoje do Legislativo moçoroense com relação a um assunto muito importante. É que a Câmara de Mossoró, a menos de 3 meses para o final do ano, a administração pública do Brasil, em todos os níveis, concentra-se no fechamento do exercício fiscal de 2024. Atenção. E não é diferente, claro, aqui na Câmara de Mossoró, que reforça o foco para cumprir as obrigações legais no ano que caminha para o fim do ciclo administrativo. Com a frustração de receita milionária entre janeiro e setembro de 2024, decorrente de decisões judiciais e outras obrigações, a Câmara de Mossoró se vê obrigada a fazer ajustes severos para a correção dos rumos em tempo hábil. É o chamado arroxo fiscal, que denomina um conjunto de políticas econômicas que buscam reduzir gastos e controlar o déficit público. E no Legislativo moçoroense, esse processo é conduzido com rigor e precisão em razão da necessidade. Entre as medidas urgentes, atenção, nosso jornalismo apurou que está o enxugamento da despesa com folha de pessoal, maior gargalo financeiro da Câmara, reduzindo comissionados e terceirizados, com exceção dos servidores dos gabinetes parlamentares, que serão todos preservados. Apesar de medida amarga que nenhum gestor gosta de tomar, o corte de pessoal é inevitável para o correto encerramento do ano fiscal na Câmara de Mossoró. Também é fundamental para a Casa cumprir a lei de responsabilidade fiscal e assegurar a moralidade, legalidade e eficiência das contas públicas. Então, de acordo com a apuração aqui do nosso jornalismo, a Câmara envolve 2 núcleos. Envolve os gabinetes dos vereadores, e cada vereador tem direito a 8 assessores por gabinete. Estes serão preservados. E o núcleo administrativo, que engloba os servidores efetivos e comissionados, estes de livre nomeação e exoneração da presidência. Há também servidores comissionados na Fundação Aldenor Nogueira, onde também haverá cortes. E também os terceirizados. Além desse corte de gasto com o pessoal, a Câmara avalia enxugar outras despesas, o que não está sendo fácil, porque a Casa, obviamente, já vem funcionando com o básico, apenas com o custeio, por exemplo. Mas o gargalo é maior, sim, no quesito pessoal. É importante que você saiba, você que é aí servidor da Casa Legislativa, e também você que é cidadão, você que é eleitor, que não haverá corte nos gabinetes e a atividade do Legislativo moçoroense vai continuar até 31 de dezembro de 2024. Mas existe uma situação muito preocupante hoje, que é com relação às contas. E aí você pergunta, mas por que só estão falando isso agora, depois do processo eleitoral? Então, é isto. Vai chegar um momento que é preciso falar sobre o assunto. É um assunto que já deveria ter sido tratado e foi tratado, certamente, mas não da forma como está agora, onde haverá, de fato e verdadeiramente, os cortes necessários. Portanto, a gente vai acompanhar este quesito, é preciso bater as contas, é preciso ajustar as contas, até porque isso pode gerar um problema muito sério jurídico, né? Então, vamos seguir avaliando, mas o ponto é este. A Câmara de Mossoró vai fazer severos cortes para o ajuste de suas contas, para o encerramento desta legislatura, para o início da próxima, que se inicia em 1º de janeiro de 2025. E uma outra informação, para a gente voltar aqui à nossa conversa, já está marcada a data da posse do vereador Cadinho, o suplente de vereador Cadinho. Recebi hoje a informação também lá da Câmara de que o suplente de vereador Ricardo Alexandre Vale da Silva, o Cadinho, da Rede, apresentou hoje os documentos na Câmara Municipal e vai assumir o mandato na próxima sessão da terça-feira, dia 15, e vai começar às 9 horas da manhã. E, claro, as informações você fica sabendo aqui no cenário político. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o professor
Ulisses Reis, da UFERSA, professor de Direito Eleitoral. Professor, vamos lá. A gente vê aqui forças partidárias, políticas, espectros também da nossa política, mas quando a gente vai para o quesito presidência da Câmara, aí já muda para um outro critério, né, que é o de proximidade com o Executivo. Como é que o senhor avalia não só essa questão da divisão de partidos por vereadores, a importância de cada um, a quantidade deles, mas essa interferência que pode haver para a escolha do próximo presidente, alinhado ao Executivo? Isso não acontece só aqui em Mossoró, não, viu? Em praticamente todos os parlamentos é assim. Qual é a sua análise sobre isso? Olha, Vonúvio, existe a análise que se baseia mais no normativo, né? O artigo 2º da Constituição vai dizer que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E existe a análise que a gente faz, que é a análise pautada na realidade, né? E como você falou muito bem, essa não é uma realidade ímpar a Mossoró. Brasil afora, câmaras municipais, assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional, existe sim essa possibilidade de influência do chefe do Executivo na presidência do Legislativo. O que acontece também, a partir da minha visão, é o seguinte: o chefe do Executivo ele vai tentar influenciar na escolha da chefia do Legislativo a depender da sua capilaridade nesse próprio poder legislativo. Em que aspecto? É só pegar o exemplo do Congresso Nacional, né? Toda a vida que um presidente da República do Brasil ou uma presidente da República tentou articular a eleição de uma presidência da Câmara dos Deputados para ficar só em uma determinada casa, certo? Só na Casa Baixa. Quando não havia efetivamente uma coalizão no seu entorno que sustentasse o seu interesse, o negócio deu errado, né? Nós temos aí a história da Dilma para contar, temos até o governo Lula lá na sua primeira passagem e por aí vai. Geralmente, o que o governo de plantão faz quando ele vê que não tem essa capacidade de influência direta é mais ou menos o que o presidente fez agora em 2023. Né? Ele apoia o mais forte, ainda que esse apoio não seja expresso, mas é um apoio velado, né? Eu não concordo muito com essa pessoa, com a posição política dela, mas eu vou liberar a minha bancada e eles votam do jeito que quiser. Então, eu acho que a variável que ajuda mais a explicar essa possibilidade de influência é a própria capilaridade do Executivo em torno de apoio dentro do Congresso, trazendo para Mossoró, né? Pelo que a gente viu da distribuição das cadeiras agora na eleição de domingo passado, com os partidos que fazem aliança ao prefeito colocando 14 de cara, né, e com possibilidade de ampliação até a Câmara iniciar seus trabalhos no ano que vem, eu sou muito franco em dizer que se a situação permanecer como é hoje, existem todos os instrumentos na mão para que o Palácio da Resistência possa operacionalizar e efetivamente indicar quem é o seu preferido ou a sua preferida para ser o próximo presidente ou presidenta da Câmara. E acho eu, e aqui já falando até um certo tom de sinceridade, né? Acho eu que fará errado se assim não proceder, né? Porque nós estamos lidando com política e política é a ideia de fazer o que é possível, né? Nem sempre é o desejável, mas é possível. E para um governo executivo operacionalizar a sua política para os próximos 4 anos, ele sempre vai precisar ter o legislativo como um parceiro. Então, se você faz um arco de alianças que coloca 2/3 dos seus aliados para compor um colegiado de 21, é natural que haja uma expectativa da própria Câmara que o executivo vai tentar, eu não diria interferir, né? Mas eu diria participar também, né? Contribuir com o debate. Eu acho que provavelmente é o que vai acontecer agora em 2025. Quando a gente puxa lá para Brasília, o presidente Lula só não coloca alguém do PT para ser presidente da Câmara Federal justamente porque não tem essa quantidade de deputados que o favoreça nesta definição. É número, como o professor já disse aqui, é a matemática, né, professor? Não tem como correr da matemática. E até se você pega Brasília, como você mesmo falou, o PT já teve que, entre aspas, engolir
Michel Temer, presidente da Câmara, né? Já teve que engolir Eunice Oliveira, presidente do Senado, ainda que na época fizesse parte da coalizão do PT, mas são pessoas que não estão muito próximas, né? Recentemente, o Pacheco, né? Recentemente, o próprio Arthur Lira, em outros tempos, o Eduardo Cunha. Então, se você perguntar às presidências da República da época se eles queriam ter essa pessoa lá, obviamente que não, né? Mas não tinham articulação suficiente para mudar. Por quê? Porque, embora os parlamentares eles sejam eleitos pela população e a população mande um determinado recado para eles durante o voto, também quando vota no Executivo, o mandato ele tem uma certa autonomia representativa, né? E essa representação faz com que o parlamentar, do vereador ao senador, ele tenha autonomia também na construção da sua própria pauta lá dentro, desde que, óbvio, não fuja tanto ao interesse daquelas pessoas que o colocaram lá. E dentro dessa autonomia está articular alianças a partir de interesses programáticos, e às vezes não tão programáticos assim, para definir se vai ter no Poder Executivo um parceiro ou uma parceira. E isso passa também por ceder ao Executivo na construção da chefia do Legislativo. Um abraço para João da Saúde, João da UPA do BH. Muito obrigado pela participação. Está de volta, né, meu amigo? Já está na UPA? Já assumiu aí a função? Um abraço aqui para... boa noite para o amigo Inácio. Quem é que está mandando mensagem aqui? Cosme Roque. Obrigado, Cosme, pela participação. Mande um abraço aí para meu pai, seu Inácio. Obrigado. Quem também manda aqui mensagem aqui para a gente é o Janilson. Obrigado, Janilson. Lá do BH também participando aqui com a gente. Tira foto da televisão e registra a audiência. Aí sim, viu, meu amigo? Professor, o senhor me mandou aqui uns números que eu não coloquei na tela, não deu para colocar, mas aqui são os partidos, né? E o total de votos que cada partido teve. Sim. União Brasil teve 38.431 votos. Sim. É isso? 38 mil votos teve União Brasil. Isso para vereador. Sim. Né? O prefeito Alisson tirou 113 mil votos. PSD, 26.167 votos. Solidariedade, 15.840 votos. PL 13.798, PT 11.253, PSDB 8.272, MDB 7.882, Rede 6.974, Republicanos 5.175, Avante 4.143, PV 1.519, PP 1.030, Cidadania 978, PCdoB 380. Valor médio aqui, professor, que o senhor colocou? 10.131. Por partido. Por partido. E aí eu quis mostrar isso a você e trazer para você citar para o telespectador, apesar de não ter dado tempo de fazer uma apresentação bonita, né? Como as demais, porque esse dado é de hoje, né? O TSE atualizou o sistema dele hoje e aqui não estão contabilizados apenas os vereadores eleitos. Aqui nós temos os dados de todos os vereadores que concorreram em Mossoró agora no dia 6 de outubro. E aqui o valor médio, quando a gente coloca em 10 mil, mais partidos entram no pote que ultrapassou o valor médio. Aqui a gente já fica com União Brasil, PSD, Solidariedade, PL e PT, né? Que, basicamente, Vanúvio, você sabe muito bem, são as três forças que competiram com reais chances, assim, com chances mais pragmáticas na última eleição. Não tão reais, porque a diferença do primeiro lugar foi muito grande. Mas os três primeiros, União, PSD e Solidariedade, são os partidos da composição do Palácio da Resistência. E em quarto lugar vem o PL e em quinto vem o PT, né? E aí, essas três forças, ao meu ver, são explicadas de que forma? O primeiro trio é a força do próprio Alisson Bezerra, né? Que teve 70 e poucos % da sua própria votação, e essa votação chama os seus candidatos. A quarta força, que é o PL, eu vou aqui atribuir muito a questão, óbvio, do fundo eleitoral, do fundo partidário e do próprio tempo de rádio e de TV. E o quinto, que é o PT, também, né? Não tem como se desvencilhar, mas trazendo o fato também de que o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro e PT é o partido do Lula, né? Professor, a gente teria que ter mais tempo para esmiuçar todos esses dados, mas a gente vai marcar um próximo encontro aqui no cenário político. Nosso tempo já está estourado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, professor Ulisses Reis. Eu quem agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor. Você de casa, permaneça aqui conosco.
aqui na TCM, porque vem aí o Radar Econômico com seu Ouviro Rebouças. Acorda, seu Ouviro! Um abraço, boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.